Algum tempo atrás eu recebi um e-mail que eu queria ler para vocês. Esse e-mail dizia assim: Olá, pastor, tudo bem? Eu tenho andado muito angustiada com a situação do país e, sendo honesta, não consigo entender por que você, que tem uma condição de influência tão grande na comunidade, não se posiciona. Se as pessoas de bem como você não falarem nada, o PT pode ser eleito novamente. E aí já viu, né? Começa a roubalheira tudo de novo. Precisamos fazer alguma coisa agora e votar no único que tem chance de vencer o mal neste momento. Espero que você entenda a minha intenção em escrever e me ajude se posicionando. Muito obrigada. Diante desse e-mail, eu resolvi me posicionar. Hoje, dia do primeiro turno das eleições, através dessa série intitulada O Reino do Bem. E eu espero que até o final dessa série você fique bastante consciente de aonde eu estou, do que eu penso e de qual é o conteúdo da minha crença, da minha esperança e da minha fé. À medida em que a campanha política deste ano foi se desenrolando no país, uma grande polarização foi tomando conta da sociedade. A gente está chegando nesse momento com um país completamente dividido, não é verdade? De um lado os de esquerda, de outro os de direita. De um lado aqueles que acreditam na importância de um Estado menor, mais enxuto, e de outros aqueles que acreditam na importância de um Estado mais aparelhado. De um lado aqueles que acreditam na importância do livre comércio, do outro aqueles que acreditam na importância de uma regulamentação do mercado por parte do mercado. De um lado aqueles que acreditam na importância dos valores tradicionais serem mantidos, preservados. Do outro, pessoas que acreditam na importância de novos valores, de novos princípios, são os progressistas. O país está tão dividido, tão polarizado, que hoje, sem dúvida nenhuma, a gente é menos brasileiro e a gente é mais partidário. A gente é menos brasileiro e mais ideológico. Sem dúvida alguma, a gente é menos brasileiro e mais correligionário também. O primeiro problema dessas polarizações reside no fato de elas tenderem a estimular uma análise bastante parcial da realidade, bastante parcial. Porque nessa luta, nesse embate, os de direita vivem se especializando em levantar argumentos para destruir a história, a imagem e a credibilidade dos de esquerda. E os de esquerda fazem de tudo para levantar argumentos, para tentar destruir a história, a imagem e a credibilidade dos de direita. O duro nessa batalha é que nenhum dos lados consegue reconhecer humildemente quais são as suas limitações, quais são os seus problemas, quais são os seus erros, assim como as virtudes e as contribuições para o país que vieram a partir do lado de lá. É exatamente por isso que as polarizações, elas são bastante estúpidas, bastante irracionais e bastante falaciosas também. Há um professor de Ética e Filosofia da USP que disse algo muito interessante algum tempo atrás. O nome dele é Renato Janine Ribeiro. Ele disse o seguinte: a polarização aniquila o debate político. Ninguém muda mais de ideia, as pessoas estão blindadas nas suas convicções. As conversas, os diálogos não são mais para a gente crescer, para a gente aprender com o outro, com o olhar do outro, com a perspectiva do outro, mas tão somente para tentar destruir aquele que está na nossa frente, a fim de que a nossa imagem, de que o nosso conteúdo, de que as nossas verdades, de que os nossos candidatos prevaleçam. Um segundo problema ligado a essas polarizações é que elas estimulam uma intolerância e uma hostilidade inconcebíveis. Não é verdade? A gente está chegando num momento complicado. O que tem de gente estressada por aí, brigando um com o outro, o que tem de gente por aí que saiu do grupo do WhatsApp da família, gente que bloqueou amigo no Facebook por conta das eleições, é uma barbaridade.
Isso é algo tão intenso que o próprio G1 fez uma pesquisa para avaliar esse tipo de postura. E eles estiveram olhando, por exemplo, para o Twitter e tentando caçar a expressão, por exemplo, a nossa família está com algum tipo de problema por conta de política, né? E eles começaram a avaliar que em janeiro, fevereiro, março, ficavam entre 200, 150, 250 tweets sobre o assunto. E no final do ano, agora, setembro, outubro, esse número chegou a 700 twitters, 700 mensagens. Uma outra expressão é a expressão sair do grupo WhatsApp da família. Essa expressão cresceu demais também. Em janeiro, fevereiro e março, 200, 150, 260, 270 tal, mas agora em setembro e outubro, lá por 700 e 800 manifestações. Um monte de gente com problema, com embate, com briga. Talvez alguns de vocês aqui já tenham tido enormes problemas por conta dessa polarização também. Se nós queremos ter um Brasil diferente, a gente precisa reconhecer que isso é ruim, que isso é mal, que isso não contribui, e que a transformação do Brasil passa primeiramente pela implementação de um projeto que vem de Deus, de um projeto que é divino, que alinha, que harmoniza, que faz o bem. Um projeto que eu chamo hoje, para iniciar essa série, de o reino do bem. O que é o reino do bem? No Antigo Testamento bíblico, o reino do bem é chamado de Shalom, uma palavra que você certamente conhece. Essa palavra traduz uma realidade profundamente afetada pela paz de Deus nas mais variadas esferas da vida humana. Ela vem da palavra Salem, que significa bem-estar completo, ou seja, paz, Shalom, no contexto hebraico, é muito mais do que a ausência de guerra. É prosperidade, é bem-estar, é amizade, é alinhamento, é harmonia, é prosperidade, é saúde e um monte de outras coisas que podem ser agrupadas nesse conteúdo que traduz a realidade que Deus deseja implementar no nosso meio. Essa palavra Shalom, ela era utilizada entre os judeus como uma tratativa de relacionamento. Ao invés das pessoas dizerem bom dia, boa tarde, boa noite, elas olhavam umas para as outras e diziam Shalom. Eu desejo tudo de bom para você, em todas as áreas da sua vida. Eu desejo exatamente o melhor de Deus para o seu coração, para a sua vida, para a sua profissão e assim por diante. Shalom era também a palavra usada pelos profetas para anunciar o que Deus estava por fazer a eles. Os profetas não eram bobos, não eram ingênuos. Eles tinham os olhos fincados na realidade, eles viam fome, miséria, desigualdade, os problemas todos. Mas os olhos deles não estavam cravados apenas na realidade visível. Eles olhavam para o Senhor e percebiam Deus se movimentando na direção da história a fim de resolver esses problemas todos. Um texto que nos ajuda a perceber isso é o de Isaías capítulo 60, de 16 a 18. Trocarei seu bronze por ouro, seu ferro por prata, a sua madeira por bronze e as suas pedras por ferro. A paz, Shalom, será seu líder, e a justiça o seu governante. A violência desaparecerá de sua terra, a desolação e a destruição da guerra chegarão ao fim. A salvação a rodeará como os muros de uma cidade, e o louvor estará nos lábios de todos que ali entrarem. O Shalom de Deus vai reinar. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai enviar o Messias, Deus vai enviar o seu representante, e esse representante vai iniciar um Shalom maravilhoso, resgatando tudo o que estava prescrito no projeto original de Deus para a humanidade. Vai haver prosperidade, o bronze será trocado por ouro, vai haver justiça, a violência desaparecerá da terra, não haverá mais desolação e destruição, e todo mundo vai reconhecer isso e vai louvar
toda língua vai louvar e engrandecer o Senhor por esse shalom estabelecido. O reino do bem também é uma realidade que a gente encontra no Novo Testamento. No Novo Testamento bíblico, ela é uma realidade chamada de reino de Deus, ou de reino dos céus, e foi reestabelecido pela vida, pela morte e pela ressurreição de Jesus. Só para a gente ter ideia do quanto essa realidade é importante, a expressão reino de Deus, Basileia Tuteu, aparece cerca de 51 vezes apenas nos evangelhos. Várias vezes Jesus e os discípulos falam, dialogam e conversam a respeito do reino de Deus, que está sendo estabelecido através de Jesus. A expressão reino dos céus não aparece em 3 evangelhos, mas aparece no evangelho de Mateus, 31 vezes. São discípulos falando a respeito do assunto, é Jesus mencionando essa realidade. Essas expressões revelam que através de Jesus, Deus está fazendo novas todas as coisas. Em outras palavras, o shalom de Deus está sendo estabelecido na terra, através do seu representante legal. E o seu representante legal é Jesus de Nazaré, através da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição dos mortos. Dá uma olhadinha no texto de Lucas que diz assim: enfim, chegou o tempo prometido, proclamava. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Eu estou mudando todas as coisas. A realidade ao redor de vocês está sendo transformada, portanto, arrependam-se do mal e participem do que eu estou fazendo. Se contudo eu expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Os milagres de Jesus, curas, a multiplicação de pães, expulsão de demônios, não eram presentes simplesmente para as pessoas que estavam por perto, mas eram sinais, evidências e rumores de que esse reino do Senhor estava invadindo a terra e gradativamente transformando toda a realidade dura e cruel numa realidade essencialmente marcada pelo bem. A nossa conversa hoje tem como tema mais do que uma ideologia. O reino do bem, mais do que uma ideologia. Para isso a gente vai ler o texto bíblico de Atos, capítulo 1, que diz assim: em meu primeiro livro relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado para o céu. Depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo, durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu. Jesus apareceu aos seus apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. E lhes falou do reino de Deus. Jesus não apenas teve uma passagem meteórica, bonita e encantadora sobre a terra, com palavras bonitas, com atitudes bondosas e cheias de misericórdia, mas o que mais impactou aqueles que conviveram com Jesus foi o fato de que ele foi morto, sepultado e 3 dias depois ele apareceu diversas vezes àqueles que caminhavam com ele e conviveu com essas pessoas cerca de 40 dias, falando com eles a respeito do quê? Do reino do bem, do shalom de Deus, do reino de Deus, do reino dos céus que desceria sobre a terra. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus está prestes a ascender aos céus e ele pede aos seus discípulos: não se espalhem,
não se dispersem, fiquem por aqui, juntos, em oração, porque o Espírito do Pai vai se manifestar de uma maneira muito poderosa sobre a vida de vocês. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram, e percebam que pergunta interessantíssima: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Chegou a hora do Shalom se estabelecer de uma vez por todas? Chegou uma hora de todas as realidades do reino de Deus, do reino dos céus, serem vistas na sua plenitude? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. É muito interessante que o texto que fala a respeito da ascensão de Jesus não fica dando muito detalhes, não fica tentando explicar demais, não fica tentando convencer a gente de que de fato isso aconteceu e de que ele foi levado aos céus. Por favor, acreditem nisso. Sabe por quê? Porque eles estavam diante de um sujeito que tinha acabado de vencer a morte. Não há mais dúvidas de quem ele é. Não há mais dúvidas de que ele tem poder sobre a vida e a morte. Não tem poder não há mais dificuldade de crer que ele é o Deus encarnado. E se ele é o Deus encarnado, ele entra na história. Ele passa pela morte, ele enfrenta a vida na sequência e depois ele sobe aos céus. E isso é a coisa mais natural do mundo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram a sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num lugar, Pedro se levantou e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse as Escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas, o traidor, era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo, não sei se vocês estão sabendo, com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e os seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém e eles deram ao lugar o nome aramaico de Aceldama, que significa campo de sangue. Pedro continuou: estava escrito no livro de Salmos que sua casa fique desolada sem ninguém morando nela. Também diz que outro ocupe seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado aos céus. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então eles indicaram 2 homens,
José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida, oraram: Senhor, Tu conheces cada coração. Mostra-nos qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas neste ministério, pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. Então lançaram as sortes e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. Jesus tinha passado pela morte e pela ressurreição, estava tendo um tempo de diálogo com os seus discípulos, cerca de 40 dias, comendo, bebendo, dormindo, acordando, se relacionando com eles. Jesus prometeu o derramamento do Espírito Santo, para que então Deus pudesse morar dentro do coração dos discípulos. Ele falou a respeito do reino dos céus, e é exatamente nesse contexto que os discípulos fazem uma pergunta extremamente justa: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Será que é agora que o Shalom prometido pelo profeta Isaías vai se concretizar? Será que é agora que aquela realidade máxima de bem-estar em todas as áreas da vida vai de fato ganhar corpo na história, e a gente vai ver a fome sendo dissipada, a injustiça sendo dissipada e as coisas boas sendo estabelecidas? Muito embora essa expressão, essa pergunta, esse questionamento fosse justo, ele trazia alguns equívocos muito grandes. Pelo menos 3 equívocos que deixaram certamente Jesus bastante preocupado com o que estava na mente e no coração deles. A primeira compreensão equivocada sobre o reino do bem, contida nessas palavras, nesse questionamento, é a seguinte: que esse reino do bem seria estabelecido mediante uma revolução político e ideológica. Percebam o versículo 6: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Palavra restaurará, ou seja, eles estão descontentes com a realidade que eles estão vivendo nesse momento, porque César governa sobre os judeus, porque Roma está sobre o povo de Israel, e eles têm muito saudosismo de um outro tempo, de um outro sistema de governo e de um outro rei que já passou sobre eles, Davi. Será esse o momento que nós vamos sobrepujar o poder de Roma? Será esse o momento em que a gente vai colocar o nosso governante, que a gente vai implementar o nosso sistema de governo, e através desse movimento ideológico que a gente vai conseguir estabelecer o Shalom de Deus sobre a terra? Jesus olha para eles e diz: papagaio, vocês realmente pensam assim? Vocês realmente acreditam que o que vai transformar as coisas é a gente trazer de volta o governo de gente como Davi? É a gente implementar um determinado sistema de governo? É nisso que vocês acreditam? Essa pergunta traz a ideia equivocada de que Jesus assumiria o poder político, de que havia chegado uma hora caliente da rebelião, que um novo sistema de governo seria estabelecido para então instaurar o Shalom de Deus em todos os cantos. Mas essa não era a via escolhida por Jesus. As ideologias não têm o poder de fazer isso. Os sistemas de governo que a gente escolhe, que a gente prefere, que a gente desenha, não vão trazer o Shalom de Deus. Eles, por eles mesmos, não têm poder algum. E por quê? Porque toda ideologia política, guarde isso, toda ideologia política, seja de esquerda, seja de direita, como toda construção sociocultural, possui luzes e sombras. Ah, mas toda, Renato, toda.
O problema é que a gente está vivendo no meio de uma polarização, e no meio da polarização a gente não consegue enxergar o que há de positivo no outro. Assim como a gente não consegue enxergar o que há de negativo nas nossas preferências. Mas há luzes e sombras. Em todas as ideologias, é interessante como ao longo da história, o reinado de Deus passou por diversos sistemas de governo. Primeiro pelo patriarcado, depois pelo sistema tribal, depois pelo sistema dos juízes, depois pelo sistema da monarquia. Chegou a democracia recentemente. E quando é que na história Deus se manifestou dizendo: o meu preferido é... O shalom de Deus não vai ser estabelecido por nenhuma ideologia política. Nós devemos votar, nós devemos nos posicionar, nós devemos participar dos processos decisivos da nossa nação, mas com a consciência de que, em última análise, quem vai implementar o reino de Deus, o shalom do Senhor, não são esses sistemas, não são essas ideologias. Em segundo lugar, o reino de Deus não seria implementado diante de uma ideologia política, porque toda ideologia política é utilizada tanto por pessoas boas quanto por pessoas mal intencionadas. Toda. E em todo partido, em todo sistema, em todo governo, a gente tem gente boa e gente ruim. E às vezes gente ruim que faz algumas coisas boas, e às vezes gente boa que pisa na bola e faz coisas ruins. E dessa equação a gente não consegue fugir nem para a direita e nem para a esquerda. É por isso que ideologias não vão implementar o reino do Senhor. Elas são importantes, elas têm o seu papel, elas têm o seu lugar, mas elas não serão determinantes para que as realidades do bem-estar máximo garantam o shalom do Senhor. A segunda compreensão equivocada sobre o reino do bem é que ele seria estabelecido mediante o cultivo de um espírito nacionalista. Olha que interessante, mais uma vez, essa pergunta que foi feita. Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Deus tinha chamado o povo de Israel, dando a eles uma responsabilidade. Eles se tornariam o povo escolhido para que então eles abençoassem todas as famílias da terra. Mas com o passar do tempo, eles perceberam essa escolha como um grande privilégio, como se Deus os preferisse, em detrimento de todas as nações. Então, gradativamente, eles foram alimentando a ideia de que Deus viria para ajudar Israel. E os outros povos, que se explodissem. Problema deles. O sonho deles era pisar sobre Roma. O sonho deles era pisar sobre Samaria. Nacionalistas. Segundo John Stott, um dos maiores pensadores da fé cristã, que faleceu há poucos anos atrás, o reino de Deus, mesmo não sendo incompatível com o patriotismo, não tolera o nacionalismo estreito. Em outras palavras, a gente precisa amar o Brasil, mas nem tanto. A gente precisa vestir o verde e amarelo, mas Lembre-se de que a nossa cidadania, primeiramente, não é marcada pelo vínculo que nós temos com essa nação, mas com o vínculo que nós temos com aquele que morreu numa cruz por nós, Jesus de Nazaré, o Deus encarnado que morreu para nos salvar. Se a realidade do reino do bem não será implementada mediante um espírito nacionalista, devemos tomar cuidado para não amarmos mais o Brasil do que ao próprio reino de Deus.
Eu gosto da cultura brasileira. Eu gosto da música brasileira. Eu torço para que o Brasil se desenvolva. Eu amo a nossa nação, mas nós não devemos amar menos o reino de Deus em comparação com a nação brasileira. Devemos também tomar cuidado para não lutarmos mais pelos brasileiros do que pelos outros povos. Isso é nacionalismo estreito. Não, a gente tem que crescer, a gente tem que ocupar o nosso lugar de proeminência no mundo e que os outros países que se explodam. Ah, é? Então você ama mais o Brasil do que o reino de Deus. Porque o shalom de Deus não é só para o Brasil, o shalom de Deus não é só para Israel, o shalom de Deus não é só para os Estados Unidos, o shalom de Deus é para o universo, e nós temos responsabilidade com esse shalom. Eu acho muito estranha essa história de alguns governantes, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil, dizendo assim, nós temos que cuidar dos de dentro, e que esses países que estão mandando refugiado para tudo quanto é lado, que se explodam. Se possível, a gente constrói um muro para deixar esses yankees do lado de fora. Que tipo de mentalidade é essa? Gente que ama mais o país, a nação, do que o próprio estabelecimento do reino de Deus, que não é só para o Brasil, não é só para Israel, não é apenas para os Estados Unidos, é para todos. A terceira compreensão equivocada sobre o reino do bem é que ele seria estabelecido de uma maneira imediata, assim, instantânea, num piscar de olhos, com um estalar de dedos. Será esse o momento, esse o instante, essa é a hora que o disjuntor vai virar e a gente vai deixar de ver o mundo em preto e branco e vai começar a enxergar o mundo perfeito, a família perfeita, a sociedade perfeita, as amizades perfeitas, a ausência da fome, a presença da justiça. É assim? É agora? Jesus olha para eles e diz, não é assim não, gente. Não é assim. Não basta a gente alimentar uma perspectiva mágica e imediatista sobre a transformação do mundo. Não basta a gente orar com fervor para que tudo aconteça de maneira imediata. Isso é espiritualidade alienada. Não basta adorar a Deus com extravagância, com choro, para que tudo mude de uma hora para outra. Isso é modismo religioso. Não basta a gente ter fé e acreditar de verdade para que as coisas então sejam transformadas. Isso é confissão positiva, é determinismo bobo, tolo e infantil. As transformações no nosso país e no mundo não acontecerão de uma hora para outra, mas através de um processo muito lento. Vai dar trabalho para arrumar o Brasil. Eu estive na Argentina esses últimos dias e eu percebi ali, vai dar trabalho para arrumar também. E se você tem viajado para outros lugares do mundo, você sabe disso. Não vai ser de uma hora para outra, vai dar muito trabalho. Há um processo muito lento, mas que está em andamento. As transformações acontecerão também através de um processo muito custoso. Muito custoso. Vai custar tempo, vai custar dinheiro, vai custar trabalho, vai custar choro, vai custar gente tentando fazer o possível e o impossível, gente morrendo por algumas causas, por alguns valores. E também vai acontecer através de um processo muito comprometedor. Vai depender muito do nosso engajamento. Vai depender muito da nossa responsabilidade, vai depender muito da nossa gana em fazer parte do que Deus está fazendo na história.
se a realidade do reino do bem não será implementada de maneira imediata e instantânea, não devemos clamar por soluções mágicas que não nos comprometam com a transformação social. Se você orar pelo Brasil, saiba de antemão que o primeiro instrumento que Deus utilizará para fazer as transformações necessárias será você. Não há como a gente esperar algo acontecendo da parte do Senhor sem que isso nos responsabilize. Não devemos colocar a nossa confiança em nenhum tipo de Messias diferente de Jesus, o verdadeiro Messias. É impressionante como em épocas de eleição, a gente que faz parte do Brasil, esse país latino-americano que gosta de coisas místicas, a gente tem uma tendência de eleger Messias. Alguns dos nossos políticos já não são mais políticos, eles são Messias, e as pessoas os adoram como se eles fossem verdadeiras divindades. Para com isso! Para de olhar para alguns desses homens como se eles fossem santos, no final eles acreditam nisso. Para de depositar sua confiança neles, porque quando pintar um problema de câncer na sua família, não é para eles que você vai ligar. Não é com eles que você vai conversar. Não é a eles que você vai clamar por uma intervenção. Você vai precisar do verdadeiro Messias. Não devemos colocar a nossa confiança em nenhum tipo de Messias diferente de Jesus. O reino não será implantado, o Shalom não será implantado por ideologias políticas, por um espírito nacionalista, e nem de maneira imediata, sem que isso nos custe nada. Mas a pergunta que fica é: então como o reino de Deus vai ser estabelecido? Como as coisas vão efetivamente ser transformadas? Em primeiro lugar, o reino do bem será estabelecido por Deus mediante a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida dos discípulos de Cristo. Vai começar aqui, com a gente. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. É curioso, mas a gente, de alguma forma, desenvolveu a ideia de que a transformação que o Senhor quer realizar começa por algo que Ele vai fazer lá do lado de fora da gente. Mas quando o assunto é o estabelecimento do reino, o próprio Jesus diz assim, viu? A coisa tem que começar num lugar mais próximo. A coisa tem que começar dentro de vocês. O reino do Senhor, antes de qualquer coisa, é um reino semeado no nosso interior, que nos transforma, que muda a nossa mentalidade, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de nos comportarmos. Você deseja que o mundo seja diferente, que o Brasil seja diferente, então abra-se para que essa transformação comece a partir da sua vida. Vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. Gálatas, capítulo 5, é o texto que fala a respeito do fruto da carne e do fruto do Espírito. De uma vida completamente descaracterizada e desprovida da ação de Deus e de uma vida encarnada com o jeitão de ser do Senhor. O texto diz assim: quando vocês seguem os desejos da natureza humana, longe de Deus, sabe o que é que rola? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Aí vem uma frase interessantíssima. Repito o que disse antes.
Quem pratica essas coisas não herdará o quê? O reino de Deus. Eu sempre li esse texto da seguinte maneira: quem faz essas coisas não vai para o céu. Mas não é o que está acontecendo aqui. O que Paulo está tentando dizer é: enquanto a gente continuar vivendo a partir dessas realidades, enquanto a gente não se abrir para que o nosso interior seja mudado primeiro, o lado de fora não vai ser contagiado com o shalom do Senhor. Se não começar com a vida de vocês, com algo que está no interior de vocês, não esperem que do lado de fora essa coisa se realize, se concretize. Precisa começar aqui dentro. Você quer que o país mude de verdade? Você realmente quer que Deus estabeleça o shalom dele? Então por que não deixar que Deus retire da sua vida essas obras que não vão contribuir para o estabelecimento do reino dele? Paulo continua dizendo: mas o Espírito de Deus que foi derramado sobre os discípulos de Cristo produz algo muito diferente. O que é que ele produz? Gente capaz de amar. Você passou os últimos 3 meses brigando por conta da sua ideologia política? Bloqueando gente no Facebook, mandando gente para tudo quanto é canto do planeta por conta da sua ideologia, do sistema político que você defende, dos candidatos que você ama. Então saiba de uma coisa: nesse processo o reino do Senhor não se expandiu em você e através de você, porque Ele quer fazer isso a partir de gente que aprende a amar. O Espírito produz amor, o Espírito produz alegria, o Espírito produz paz, e gente comprometida com a paz em todos os ambientes, gente mais paciente. Não, comigo bateu, levou, tá bom. Comigo assim, não leva o desaforo para casa, tá bom. Mas o reino não vai se estabelecer. A realidade que você espera nunca vai acontecer. Amabilidade para com as pessoas, cordialidade no trato, na maneira de falar, bondade, fidelidade à esposa, ao marido, ao chefe, aos amigos. Sem isso, o reino não se estabelece. Mansidão e domínio próprio. Você realmente quer um Brasil diferente? Você realmente quer um mundo diferente? Então você e eu precisamos nos abrir para que essa transformação comece aqui dentro, com o Espírito de Deus soprando sobre a nossa vida e nos transformando primeiro, lançando sobre o nosso coração a semente do reino de Deus e permitindo que essa semente cresça de maneira contagiante, expansiva e transformadora. A segunda revelação bíblica sobre o reino de Deus que a gente tem nesse texto é que ele será estabelecido por Deus mediante o testemunho contagiante dos discípulos de Cristo sobre quem? Sobre o seu mestre. O Espírito Santo vai descer sobre a vida dos discípulos e então eles serão minhas testemunhas de Jesus em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. E por que tem que ser assim? Porque o reino de Deus precisa ser governado por esse rei, e nós devemos apontar sempre para esse rei. É impressionante como alguns de nós fomos verdadeiros leões para testemunhar acerca do nosso candidato à presidência nos últimos meses. Facebook, WhatsApp, camiseta, faixa no carro,
verdadeiros leões para testemunhar a respeito dos nossos candidatos, mas gatinhos para testemunhar a respeito do verdadeiro rei, que tem o poder de transformar a tudo e a todos. Jesus de Nazaré. Eu passei um bom tempo durante a campanha aí eleitoral, sentindo vergonha alheia de um sujeito chamado Cabo Daciolo. Rapaz do céu! O sujeito sem noção, não é? Onde ele vai, ele abre a Bíblia, ele prega, e ele vai ter uma entrevista com Cabrini, ele prega. Ele vai para o Congresso, em vez de falar o que tem que falar, ele prega. Eu continuo achando que ele é um sem noção. Mas eu não posso negar o seguinte: ele tem muito mais coragem de se associar ao nome de Jesus do que muitos de nós. Ele tem muito mais tranquilidade para dizer: eu sou discípulo de Jesus. Jesus governa a minha vida. Eu moldo o que eu penso a partir do que Jesus me ordena. Ele é o meu Senhor. Enquanto a gente só tiver gana para falar a respeito do nosso candidato, do nosso partido, das nossas preferências, no máximo que a gente vai ter é um governo à nossa imagem e semelhança. Mas o reino do Senhor vai ser estabelecido quando Jesus se tornar conhecido, quando Jesus se tornar o Rei do reino, que de fato influencia a vida da população brasileira e da população do mundo. Lucas capítulo 12, versos 8 e 9 diz assim: eu lhes digo a verdade, quem me reconhecer aqui, diz Jesus, quem se associar a mim, publicamente, diante das pessoas, eu, o Filho do Homem, o reconhecerei na presença dos anjos de Deus, mas quem me negar aqui, publicamente, diante dos homens, eu negarei diante dos anjos. Procure reavaliar a sua responsabilidade de testemunhar a respeito do nome de Jesus, do seu vínculo com Ele, da sua responsabilidade com Ele e da sua condição de servo do único Deus que existe no universo. Em terceiro lugar, o reino do bem será estabelecido por Deus mediante o engajamento responsável dos discípulos de Cristo na sociedade. Isso vai começar com a gente, no nosso interior. Isso vai depender da maneira como a gente testemunha a respeito do nome de Cristo, mas também da forma responsável como a gente age na sociedade. Percebam os versículos 10 e 11, olha que interessante. Continuaram a olhar atentamente para o céu. Assim que Jesus ascendeu aos céus e passou pelas nuvens e voltou para o Pai, os discípulos ficaram assim, colados com os olhos no céu. Um tempão. A palavra atentamente diz respeito sem que nenhum tipo de distração os impedisse. Ali. E é nessas horas que Deus precisa enviar uns anjos, né? 2 homens vestidos de branco, que se aproximaram com cuidado para não dar susto nos caras que estavam assim. E eles disseram: pessoal, sem querer atrapalhar aí o momento pentecostal de vocês, esse momento que vocês estão olhando para as nuvens, será que a gente pode fazer uma pergunta? E o pessoal, sem tirar os olhos do céu, pode fazer. E os anjos disseram: por que vocês continuam olhando para os céus? A expectativa de Jesus não é que vocês fiquem olhando para aí. Pode ter certeza, na hora certa Ele vai voltar. Mas enquanto Ele não volta,
O que a gente precisa fazer não é ficar com os olhos aí para cima, mas é entrar na sociedade de maneira responsável e fazer o nosso papel para que o reino venha e se estabeleça de forma importante. Filipenses 1:27 diz assim: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas obras. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês, pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Olha que texto maravilhoso. Paulo está dizendo: vocês devem viver na cidade. Vocês devem viver no meio da sociedade. Vocês devem viver nos mais variados ambientes do país, para fazer diferença com o testemunho de vocês, com a vida de vocês, proclamando as boas novas. E se vocês realmente fizerem isso, vai acontecer uma coisa: vocês vão ter oposição. Se vocês forem responsáveis, vocês vão ter oposição. Você está ouvindo? Se vocês forem responsáveis, vocês vão ter oposição. E se vocês forem responsáveis e tiverem oposição, vocês vão sofrer. E quando vocês sofrerem pelo meu nome, está tudo certo. Está tudo certo. Porque essa vai ser a trajetória daqueles que se comprometem comigo. Eles deixam de ficar olhando para o céu como numa espiritualidade alienante e vão se engajar. E à medida que se engajam, vão ter gente se opondo. E à medida em que a oposição vem, o sofrimento chega. E no meio do sofrimento a gente tem a convicção de que a gente está no lugar certo. Posso te fazer uma pergunta? Você tem sofrido por causa de Jesus na sociedade? Você tem sofrido por um compromisso estreito com os valores do reino de Deus? Se eu e você não atuarmos assim, em meio a oposições e sofrimento, o reino não vem. E o shalom de Deus não vai passar de uma ideia, não vai passar de um conceito. E a gente pode orar, a gente pode adorar, a gente pode frequentar uma comunidade cristã, mas o shalom do Senhor não vai se estabelecer. Em quarto lugar, o reino do bem será estabelecido por Deus mediante a perseverança harmoniosa dos discípulos de Cristo em oração. Parece ser um grande contrassenso, né? A gente está falando de um trabalho de Deus aqui dentro, de gente responsável na sociedade, dizendo que não adianta simplesmente ficar olhando para cima. A gente tem que estar na cidade. Mas Jesus diz: vocês precisam orar também. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria e os irmãos dele. Uma polarização aconteceu dentro dos movimentos religiosos, dentro da espiritualidade. De um lado, os pentecostais começaram a pensar assim: não, nós temos que olhar para Deus, cantar para Deus, orar para Deus, depositar nossa fé em Deus e esperar que Ele mude as coisas. Isso é bobagem. Isso não é bíblico. Por outro lado, outros de um movimento da teologia da libertação começaram a dizer assim: quer saber? Não adianta nada orar, o que a gente tem que fazer é trabalhar na sociedade, trabalhar na sociedade, trabalhar na sociedade. E eles se afastaram tanto de Deus que perderam o poder dele e não realizaram absolutamente nada de concreto. Oração e ação são duas asas de um mesmo avião. Enquanto a gente trabalha e enquanto a gente ora, o reino se estabelece. Como diriam os reformadores, ora et labora. Ora e trabalha. Ora e trabalha. Você tem orado pelo Brasil? Você tem orado para que Deus estabeleça o reino dele? Você orou hoje sobre isso? Você colocou os teus joelhos no chão, clamando pela intervenção do Senhor?
porque isso é fundamental, saiba disso. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos, diz o Salmo 107. Acalmou a tempestade e aquietou as ondas, a calmaria os alegrou, e Ele os levou ao porto em segurança. Existem coisas que a gente deve fazer pelo nosso trabalho e pelo nosso esforço, mas existem coisas que não estão debaixo das nossas condições. Quem tem que fazer é o Senhor. E por isso, a gente precisa orar. Em quinto e último lugar, o reino do bem será estabelecido por Deus mediante o anúncio explícito do Evangelho de Cristo por seus discípulos. A gente precisa, sim, abrir o coração para que o Espírito de Deus cresça dentro da gente. A gente precisa aprender a testemunhar a respeito do nome de Jesus, porque é Ele quem vai governar o reino, que é o reino dele, o reino de Deus. Nós devemos também nos comprometer bastante com uma ação responsável na cidade. Nós devemos orar, mas também anunciar o que Cristo fez por nós naquela cruz. Devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós. Eram 12 discípulos. Um deles traiu Jesus. E esse colégio apostólico precisava ser recomposto. E eles então desenharam um perfil para escolher quem seria o 12º discípulo, o 12º apóstolo. E esse perfil dizia: precisa ser alguém que tenha visto e caminhado com Jesus durante a sua vida, durante a sua morte, durante a sua ressurreição e durante a sua ascensão. Tem que ser alguém que passou por tudo isso para poder compartilhar essa verdade sem titubear, de maneira contagiante, de maneira poderosa. Sabe por quê? Porque é o anúncio do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, morrendo no nosso lugar para pagar a nossa dívida, o nosso pecado, o nosso problema, e para estartar um processo de implantação do novo reino. Essa notícia é a notícia que vai restaurar todas as coisas. Mateus capítulo 24, 12 diz o seguinte: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas, o Evangelho, a respeito do reino, serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações ouçam. Então virá. Quando a gente se responsabilizar em anunciar o Evangelho, a vida, a obra, a morte, a ressurreição de Jesus, a sua ascensão, o que vai acontecer? Virá o fim. O mundo vai ser destruído? Não, o mundo vai ser restaurado. O shalom de Deus vai entrar na história, a fome vai ser dissipada, a justiça vai ser estabelecida. Tudo aquilo que o nosso coração sonha e ambiciona, por ter sido parte integrante do projeto de Deus no começo da história humana, vai se realizar para a honra e para a glória do nosso bendito e amado Senhor. Concluindo, se o reino de Deus se expande a partir do nosso interior, se o reino de Deus se expande a partir da gente, permita que o Espírito dele transforme a sua vida, de tal maneira que você passe a sentir, pensar, falar e agir como Jesus. Se o reino de Deus requer um testemunho público e contagiante de Jesus, não permita que sua imagem seja associada a ninguém mais em intensidade do que Jesus de Nazaré. Não permita que as pessoas simplesmente pensem no Bolsonaro quando falarem do seu nome. Não permita que as pessoas simplesmente pensem no Haddad quando lembrarem do seu nome, mas que as pessoas se lembrem de Jesus prioritariamente. Esse é discípulo de Cristo, esse faz parte do reino de Deus, esse se deixa contagiar pelas verdades e pelos mandamentos do Senhor.
Se o reino de Deus requer um engajamento responsável na sociedade, procure identificar as causas caras para o reino de Deus e que podem ser estabelecidas através de sua vida profissional. Que valor do reino de Deus? De justiça, de harmonia, de maturidade, de estabilidade emocional. Que valores podem extravasar através da sua profissão? Digo uma coisa para você: se você descobrir isso, você encontrou o sentido da sua vida, que não é fazer dinheiro, que não é ter popularidade, mas que é usar os recursos que Deus lhe deu para que o reino seja estabelecido na face da terra. Se esse reino requer uma postura harmoniosa dos discípulos de Cristo em oração, disponha-se a conviver com quem pensa diferente e resolva eventuais pendências de relacionamento. A igreja é um lugar interessante, né, gente? Porque a igreja permite, sim, gente com ideologias diferentes, com crenças em sistemas diferentes de governo. Sabe por quê? Porque a nossa fé no Rei do Reino é mais importante. Porque a gente acredita e sabe que quem vai estabelecer a justiça, no final das contas, não vai ser nem a esquerda e nem a direita, mas vai ser o Rei do Reino. E por isso a gente dá as mãos, a gente dobra os joelhos juntos e a gente ora, clamando pela intervenção do Senhor. Se o reino de Deus requer um anúncio explícito do Evangelho de Jesus, empenhe-se em fazê-lo de maneira objetiva e intencional aos seus parentes e amigos. Eu não estou falando aqui de você convidar as pessoas para virem à igreja. Isso é importante. Isso é legal. Tem um monte de cadeiras vazias, como o Edu disse, esperando os seus parentes e amigos aqui, mas antes disso, a responsabilidade que nós temos de anunciarmos o Evangelho. Porque quando o mundo ouvia a respeito do verdadeiro Evangelho, o Deus encarnado, Jesus, que entrou na história para nos salvar, que morreu numa cruz, no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados e ressuscitou dos mortos, para mostrar que o reino foi estabelecido e que uma mudança está acontecendo na face da terra. Quando esse anúncio for feito, então virá o fim. Então o reino será estabelecido. O shalom de Deus vai acontecer de fato e de verdade. Todo olho verá, e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor e merece todo louvor, toda honra e toda glória para todo o sempre. Amém.